Entramos para o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico e conforme tivemos oportunidade de informar, anunciar logo na abertura do programa, conosco está o economista e consultor Eduardo Sengo, com quem vamos aflorar dois temas de significativo impacto, não só mediático, mas também com repercussões a diversos níveis da estrutura da sociedade moçambicana e particular impacto também na atualidade e dinamismo da economia moçambicana, do Grupo de Ação Financeira Internacional HFI, culminar de um processo de medidas que foram sendo implementadas para isentar o país dessa classificação não reputável. O outro tema de significativa importância é o anúncio do levantamento da Força Maior. Um anúncio que veio no culminar de uma sucessão de anúncios e sinais intermédios que vieram então a confirmar este levantamento da Força Maior no projeto Moçambique LNG, anunciado pela Total. Obviamente que é um anúncio que cai num contexto de muita ansiedade e expectativas relativamente àquilo que se espera que seja o impacto estruturante, coloco aqui as minhas aspas, deste projeto nas perspectivas económicas e sociais do país. Eduardo Sengo, temos então, bem-vindo ao Semanário Econômico e agradeço-lhe por estar aqui novamente para analisarmos estes dois pontos. Comecemos pela saída de Moçambique da lista cinzenta. Naturalmente que é um ganho para o país. A questão que eu coloco é até que ponto é sustentável este ganho, na medida em que não várias vezes o país conquistou coisas notáveis e a situação regrediu para níveis iguais ou até piores em algumas situações. Esta conquista acredita que vai se manter? Moçambique vai continuar longe da lista cinzenta? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado pelo convite. De fato, foi uma semana de muitos assuntos importantes, os quais, desta vez, até positivos do ponto de vista daquilo que se pretende, tanto da nossa economia, do país como um todo. É preciso, antes, olhar sempre para os passos que estão sendo dados. Choramos quando entramos na lista cinzenta e agora temos que alegar por sair desta lista cinzenta. Há, de facto, muitos assuntos por serem considerados, porque levamos 3 anos para sair, quase 3 anos, não é? Para sair desta lista cinzenta, que era até previsível quando isto começou, o trabalho indicou que todas as reformas iriam durar por aí 2 anos, portanto, Moçambique não poderia ter saído mais cedo. A nível mundial, em tempo recorde, menos que 2 anos, só as Maurícias conseguiram, que foram 1 ano e 9 meses. Agora, impacto e sustentabilidade. Portanto, o impacto é visível a todos os níveis. As medidas que são tomadas não podem regredir. Deve haver um processo de continuidade, uma vez tendo sido cumprido. Como é que Moçambique pode tornar esta saída sustentável? Essa que é a questão e não ter a propensão de regressar para a lista cinzenta, no mínimo, e na pior das hipóteses, depois resvalar para a lista negra. Fortalecendo as instituições. Então, as instituições devem continuar a exercer o seu papel. Nós estamos a falar que a lei hoje obriga que qualquer transação suspeita, o banco comercial deve portanto, reportar ao Gabinete de Informação Financeira de Moçambique. E o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique faz o seu papel até chegar à Procuradoria, onde tem a unidade chama-se unidade de antiterrorismo, lavagem de capitais, branqueamento de capitais, se estiver bem a falar. E assim sucessivamente. Então, essas instituições
Estes atores devem continuar a desempenhar o seu papel. Mas estamos com um problema ultimamente, que a velocidade da circulação da massa monetária regrediu bastante hoje, o que torna-se também pernicioso para a própria economia. É pernicioso, sim, na perspectiva de havia uma forma de estar que nós estávamos habituados, a qual estávamos habituados. E essa forma de estar começa a ser restringida, supondo, no sistema financeiro. Quais são os receios que tem, se é que tem, de que Moçambique vai se manter, de fato, na lista branca e não resvalar na lista cinzenta para si? Sempre os grupos de interesse exercem pressões sobre as instituições. É aí onde o papel das instituições ou as instituições devem se fortalecer de tal forma que possam resistir a esse tipo de pressão. Esse é um aspecto. Segundo, é preciso que haja maior transparência na análise deste tipo de casos, de tal forma que alguém não perceba como se tratasse de perseguição. Esse é um aspecto. E terceiro, continua a educação. Mais do que esperar transações suspeitas, contínua a educação. É preciso que os atores que têm dinheiro em cash nas suas casas, não possam ser, à partida, considerados criminosos. Há aspectos que têm que ver com a manutenção do ímpeto de reformas. Muitas dessas reformas, e teve a oportunidade de acompanhar nas suas anteriores funções, muitas dessas reformas que esta unidade liderou para que Moçambique saísse da lista cinzenta já vinham sendo reclamadas pelo próprio setor privado. Se nós tivermos todo o dinheiro que anda fora do sistema entrar no sistema, nós temos o aumento da circulação monetária, que tem um impacto estrondoso na economia. Mas, obviamente, há aqui um lado, que é o lado fiscal, que muitas vezes, sem se falar, muitas vezes, é o lado que muita gente que nós procuram evitá-lo. Então, nós também temos que pensar como é que o nosso sistema fiscal é atraente de tal forma que não obrigue, não empurre as pessoas para fora, muito pelo contrário, convide-as para dentro do sistema. Muito bem. Eduardo Sengo, outro grande tema que alinhamos para esta análise tem que ver com o levantamento da força maior. Nada será como antes, digo, quando a Total tomou a decisão final de investimento e se desdobrou na implementação do projeto, as realidades agora são completamente diferentes. Está à espera que seja exatamente a mesma coisa ou também concorda que tudo mudou e a configuração deste projeto terá que naturalmente mudar e começarmos a alimentar outro tipo de expectativas, diferentemente das expectativas iniciais? Não há dúvida que é uma grande notícia, mais uma, para Moçambique e para o mundo, pelo seu papel estratégico que este projeto tem, e todos esperavam, portanto, essa suspensão que tem que acabar no final do dia, esta força maior. Há condições que estão na mesa para ser colocadas, que foram colocadas para ser tratados, e não há dúvida que as coisas mudaram, o contexto mudou, e o dinheiro no tempo também muda, tem o seu valor. Se nós estamos a falar de um assunto há 4 anos atrás, hoje as coisas totalmente tanto alteraram. A paragem do projeto também não foi programada, isso temos que saber. Não tem sido programado, também tem os seus impactos. Quando é uma paragem programada, há medidas que são tomadas para evitar que hajam prejuízos ou minimizem os prejuízos. Numa situação em que não for, o exemplo não foi programado, há muitas perdas. Um dos exemplos, nós tanto tivemos a situação das empresas moçambicanas que, na altura da força maior, estavam ou para fornecer bens, tinham mercadorias, tinham contratos, tinham tudo isso, e ficaram de repente sem saber o que fazer. E tivemos que encetar negociações com a Total e nesse processo foram acordados pagamentos para que fosse feito. Portanto, isso também é um sinal claro de que não tem sido programado, há muita gente que foi afetada, não é?
Há empresas que perderam, há outras que foram ressarcidas, há outras não. A Total também, não há dúvida que perdeu muito dinheiro nisto, tanto do ponto de vista da paragem, mas também depois de todo o processo de reforma e criação de condições de segurança em parceria com o governo de Moçambique, com o Estado moçambicano. Nós podemos esperar que vai ser o mesmo. A Total já deixou claro que quer ver o plano de desenvolvimento revisto. Eu acho que não é um grande mal ver esta questão da revisão do plano de desenvolvimento. Porque nós próprios moçambicanos temos questões, não é? E é uma oportunidade também. Então, vamos usar esta oportunidade, não é? Não vai ser um resultado final no qual a Moçambique leva tudo ou a Total leva tudo. Provavelmente, essa revisão pode permitir a partilha de benefícios e dos prejuízos, não é? Com os impactos, obviamente, tanto esperados. É preciso que, antes dessa revisão, as estruturas reguladoras possam fazer as análises necessárias junto de todo o processo, as tais auditorias, certificação dos custos. São 4,5 mil milhões? Para onde foram esses 4,5 mil milhões durante este período que são os custos que são levantados? As negociações que a Total encetou com todos os seus fornecedores, o que implicaram, do ponto de vista de controle de custos, de controle das perdas, não é? O que implicaram? Todos esses processos têm que ser analisados e ver o fato qual é o resultado líquido. Podemos nos perguntar, ok, a Total é uma empresa, teve perdas, custos por causa da paralisação e quer ser ressarcida, não é? Ok, está ali, está a reclamar, tudo isso está. Mas também há empresas que, devido à insegurança em Cabo Delgado, tiveram paragem. E essas empresas não foram ressarcidas em nada. E algumas dessas empresas, provavelmente algumas empresas mineiras que eu conheço, pagam imposto ou são exigidas o pagamento de imposto de superfície pelo Estado, mesmo estando paradas, não é? É aí onde depois se coloca a questão. Justiça. Okay. Por que a Total é tratada desta forma? Porque estes não. Eu acho que não há de haver, não pode-se esperar 100% de ganhos para cada lado. É preciso olhar o processo como partilha, pelo papel que este projeto tem para Moçambique. Nós temos de entrar nos record books como deliver, não, como aqueles que entregam, aqueles que conseguem fazer as coisas acontecer. Então nós, de facto, temos interesse que isso aconteça. E a Total também sabe disso, quer explorar essa questão. E a Total não vai embora sem ganhar alguma coisa deste projeto, porque investiu dinheiro lá. Então todos temos interesse. Até que ponto é que Moçambique está preparado para se bater de frente e negociar aspectos justos junto desta revisão do plano de desenvolvimento? Os volumes de recursos movimentados, todos são movimentados fora de Moçambique. Podem dizer que, sim, mas Moçambique perde muito com isso. O que é que perde? Perde por quê? Porque este dinheiro não dinamiza a nossa economia, embora sufoque do ponto de vista da importação, da dívida, entre outros aspectos. O outro não atrai a toda a economia circular à volta deste capital, não é? Porque estão acomodados nos seus países de origem. Que tal se nós agora... Revisão do plano de desenvolvimento. Tem isto, ganhas isto, mas nós queremos que o investimento todo é feito a partir de um banco aqui em Moçambique. Trabalha com um banco XX, esse banco que vem abrir aqui a sua representação e faz as transações através de Moçambique. Isso tem implicações brutais sobre a economia, sobre o sistema financeiro. Portanto, é preciso ver... Todos que estão associados a este banco, a esta transação, onde vir em Moçambique, é investimento que vem a Moçambique. Então são ganhos que nós podemos ter ganhos indiretos. De outra forma. Okay. O outro lado, obviamente, é o conteúdo local. Inicialmente eram 2,2, se é que se recorda, de $1.000 milhões, que era para conteúdo local. Desses, apenas menos que 200 milhões é que foram para empresas realmente moçambicanas, não é? Então, o que é que nós podemos trazer para esta revisão do plano de desenvolvimento para assegurar que este remanescente
de cerca de $1.000 milhões, de facto vai para empresas moçambicanas. São $1.000 milhões que podem vir em oportunidades para empresas moçambicanas em 2 anos. Só a injeção desse valor na economia moçambicana, não é? Então, vamos lá assumir 500 é metade, 500 milhões e tal. O crescimento acelera, a dívida, sob proporção do PIB, baixa, e isso leva à redução do rating, à melhoria do rating, à melhoria das perspectivas tanto do país e, inclusive, do custo de financiamento fora e dentro do país. Portanto, todos esses aspectos nós podemos consegui-los através dessa revisão do Plano de Desenvolvimento. Internamente, esteve a decorrer algum exercício de monitoria e também até de aprendizado que nos permita que, nesta altura de levantamento da Força Maior e a retoma do processo de implementação do projeto, estejamos em melhores condições de aproveitar as oportunidades devidas? Olha, em termos de tempo que nós percorremos, nós devíamos sim dizer que a experiência melhorou. Vamos lá olhar para as 2 componentes. O setor privado, sem dúvida que, desde que este processo começou, do gás, de indústria extrativa, hoje acumula uma melhor experiência do que tinha no princípio. Hoje temos mais empresas certificadas do que tínhamos antes, não é? Temos empresas moçambicanas que já sabem lidar, já aprenderam, já conhecem os parceiros, já conhecem as praças, não é? Já conhecem os fornecedores, todos estes já tiveram contato com isto. Então, nessa perspectiva, a experiência melhorou, mas o contexto econômico não permitiu que essas empresas moçambicanas se robustecessem do ponto de vista financeiro para lidar com esta indústria. Então, aí perdemos um pouco por causa do contexto econômico que não ajudou, de facto, que essas empresas crescessem desse lado. Mas a experiência, o know-how já é muito melhor hoje do que antes, não é? O outro lado é o setor público. O setor público também, diria que percorreu tem a mesma trajetória. Mas é incrível que, até hoje, continuamos a ter o mesmo problema, que é a certificação dos custos. Certificação de todas as transações que essa indústria faz. Tivemos na questão da Galp, né? A Galp levanta o que levanta, mas o cerne da questão é a certificação dos custos. Como é que se certifica que aquilo que a Galp diz ser verdade, é de facto verdade, que depois abate a mais-valia? Como é que agora a Total diz que 4,5 mil milhões é o que aconteceu? De fato, como se certifica isso? Temos esta ideia, de facto. Este é um desafio. Acesso a essas informações que permitam validar esses números, não é? Que é uma indústria que é muito opaca, do ponto de vista de divulgação das informações. A Total vinha sinalizando este levantamento da Força Maior a partir da altura em que, inclusive, anunciou publicamente que estava a renegociar os contratos com uma série de fornecedores internacionais, parte de toda a cadeia de valor destes projetos. Os anúncios foram públicos até aqui, inclusive, nesse momento. Este fato não poderia nos ter despertado atenção e proatividade relativamente à percepção sobre o que é que realmente estará-se a passar e que vamos ter uma nova configuração da estrutura de custos. A Total sinalizava, inclusive, que estava a bater-se para redução dos custos. Pois, quer dizer, aqui talvez de forma pública, o que acontece é que a Total apresenta um número, o Estado não apresenta nenhum contranúmero. Então, logo se assume que o Estado talvez não tenha esse contranúmero, não é? Se o tivesse, estaria a ser apresentado. Então, se não apresenta um contranúmero, é como se não tivesse feito um trabalho de base, de análise, de auditoria, de certificação, para perceber, de fato, o que aconteceu durante esse período, não é? É esse pressuposto que todo o público está a usar. E o governo está obrigado a ser mais transparente aqui mesmo, porque esta carta vazou, então... O governo deve obrigar as empresas a serem transparentes.
A divulgação, eu entendo que a Total jogou, é uma cartada que está a jogar para pressionar. E isso é para dizer o seguinte: está tudo nas mãos do governo. Tanto Bom, neste momento. Este é um projeto, sem dúvida, estruturante, que traz, com todos os defeitos que possa vir a apresentar na sua configuração final, traz um conjunto de oportunidades, potencialmente. Olhemos para essas oportunidades e a forma como nós, eventualmente, tenhamos também aproveitado da força maior como um benefício, quer dizer, transformar uma crise numa oportunidade de nos organizarmos melhor para maximizar o aproveitamento desta grande oportunidade que é Mozambique LNG Project. Não há dúvida que é um projeto estruturante, é transformador. Os impactos, há pouco tempo, só o fato de ter sido anunciado esta suspensão, os juros da dívida de Moçambique no mercado internacional caíram, não é? Ligeiramente, sinalizando a confiança, o crédito que a economia começa a ganhar, né? Relativamente àquilo que pode ser a sua perspectiva futura. E como eu disse, pode muito mais acontecer. Sendo isto, significa que se nós queremos de fato assegurar que as empresas moçambicanas possam fornecer, nós temos que desenvolver os serviços de cabotagem. Definitivamente, aqui abre-se uma oportunidade, temos de haver um mercado. E temos uma base logística que é Nacala, não é? Acredito eu que com melhores análises, com especialistas, tudo, podemos sim desenvolver capacidade através de Nacala para fornecer o projeto. Eduardo, muito obrigado por estas opiniões, análises relativamente a estes dois grandes temas e conto consigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Fizemos assim este apontamento analítico aqui no Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico.